Tá começando mais um podcast do Shop Mix Piracicaba e essa semana a gente entrevista a ginecologista, a doutora Poliana Pacello, que está comigo agora aqui no estúdio. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, doutora. Obrigada, Graciana, é um prazer. E olha, a gente tem tanto assunto bacana. Eu soltei uma enquete no meu Instagram e veio várias perguntas assim. A gente vai responder todas elas assim no decorrer do nosso bate-papo. Bom, quero começar perguntando, que foi uma das maiores perguntas dentro da caixinha de pergunta, sobre o chip da beleza. O que é e o que ele faz? Perfeito. Isso agora é o que a gente mais está ouvindo falar. O chip da beleza, ele tem esse nome, na verdade, é um equívoco o nome dele, mas ele se popularizou dessa forma, as pessoas conhecem ele dessa forma, então tudo bem, a gente fala o chip da beleza. Mas, na verdade, ele é um implante que vai fazer uma deposição de medicamento hormonal, na verdade, hormônios masculinos, e ele já era muito utilizado no passado para tratamento de algumas patologias ginecológicas. Então, ele, quando surgiu, ele não tinha nenhuma intenção de ser usado como essa questão do chip da beleza. Ele foi usado para tratamento de algumas doenças ginecológicas, entre elas, por exemplo, a endometriose. Ele era bastante usado nos anos 80 e 90. Depois disso, com o advento de outras drogas que foram aparecendo para o tratamento dessas outras patologias, a gente meio que foi deixando ele um pouco de uso no tratamento dessas outras patologias, embora ele ainda exista e ele tenha um uso um pouco mais restrito. E quando as pacientes começavam a usar isso, às vezes, por outras razões, elas percebiam que naquelas pacientes que tinham uma atividade física bastante regular, que tinham uma preocupação com a alimentação, que cuidavam um pouco mais de si, esse medicamento podia potencializar algumas questões, como, por exemplo, um desempenho um pouco maior na questão do exercício, da atividade física, mas principalmente ele tinha uma resposta um pouco aumentada em relação à questão da libido. Então, hoje ele é muito controverso, o chip da beleza, porque há sociedades médicas regulamentadas, oficiais, elas não reconhecem o chip da beleza como um tratamento de menopausa, né? Então, essa é a grande polêmica, a grande discussão, porque ele existe, muitos médicos utilizam para esse tratamento, mas, na verdade, ele não é regulamentado, ele não é aceito dentro das sociedades que trabalham com a questão da menopausa. Então, como é que isso se dá? O professor Elcimar Coutinho, um grande ginecologista, falecido aí o ano passado por causa da Covid, sabe, fazendo lembra? um adendo, eu fui paciente dele. E eu coloquei na década de 80, isso. Mas eu coloquei por causa do meu endométrio. Isso. E eu tive o prazer de conhecer ele, porque realmente, assim, eu estava lendo a biografia dele e ele é fantástico. O pesquisador de mão cheia. E eu não... Nem se falava desses outros benefícios, né? Que falam que hoje diminui a celulite, melhora a pele, a disposição, até o libido. Na época que eu coloquei, foi pelo endométrio e foi fantástico, né? Sim, para tratamento. Então, a partir daí, o professor Elcimar Coutinho foi o pioneiro em descobrir que nós, mulheres, não precisaríamos menstruar para termos uma vida normal como mulher. Então, ele foi um pioneiro na época, quando ele começou a fazer a apologia da não menstruação, ele foi bastante criticado. Sim, naquela época que eu fui, ele já era. E com o tempo, isso foi se provando uma realidade, que de fato a gente não precisa menstruar. Então, ele desenvolveu com a equipe dele, com o grupo dele lá na Bahia, ele fez com esse grupo de médicos, ele foi desenvolvendo esses implantes de maneira que as mulheres pudessem, então, não menstruar. Então, aí ele começou a usar isso com uma outra finalidade e ele foi acompanhando essas mulheres. Então, o grande objetivo no início era que elas não menstruassem e observar outros efeitos em relação à parte mais estética. E ele começou a acompanhar. Então, a grande questão, Graciana, no fundo, assim, tem uma super questão que a gente discute em todos os congressos médicos, em todas as sociedades, é o seguinte: o professor Elcimar Coutinho e a equipe dele tem uma boa experiência de uso com essa medicação, isso é fato, né? Mas existem algumas coisas que ainda não estão muito claras. Todos os estudos que quando a gente libera uma medicação no mercado, essa medicação ela precisa ter basicamente duas coisas. Ela precisa ser
um tratamento seguro e eficaz. Então, não basta ter eficácia, ele precisa ter segurança. E todos os estudos que existem com essas medicações desse grupo do professor Elcimar Coutinho, eles mostram muita eficácia, mas nenhum estudo de segurança. Como não existe esse estudo de segurança que nos dê uma tranquilidade para dizer que nós podemos usar isso para todas as mulheres e que não vai acontecer nada de ruim com elas depois de alguns anos, isso fica bastante delicado e no meio médico, então existe aquela ideia do tipo, vamos aguardar que esses estudos aconteçam, quando a gente tiver essa segurança, a gente começa a propor isso como um tratamento de rotina. Então, essa é a grande dificuldade que você vai ver que, então não se trata de ser contra ou a favor, não é nada disso. A gente entende que o grupo é bom, o professor Coutinho e o Elcimar Coutinho e o grupo dele estudam, pesquisam e atendem pacientes há várias décadas. Eles fazem esses estudos de eficiência, mas eles não conseguiram comprovar os estudos de segurança. E isso faz com que a comunidade científica internacional e nacional tenha uma certa ressalva para utilizar essa medicação assim da forma como as pessoas estão usando. Né? Então, é claro que quando uma pessoa usa a medicação e ela está satisfeita com o resultado, ela como leiga, para ela tá bom aquilo ali. Foi um médico que prescreveu, então tudo bem. Sim. Mas existe essa outra questão, esse outro lado. Quer dizer, o que será que a gente está fazendo a longo prazo? Quer dizer, o que isso vai acarretar a longo prazo? A gente não sabe. Então, essa é a grande discussão que existe, por isso que a gente não consegue verificar médicos em qualquer cidade, em qualquer lugar que façam esse tratamento. Né? São algumas pessoas que fazem, por quê? Fizeram o curso junto com a equipe do professor Elcimar Coutinho lá na Bahia, foram habilitados, treinaram fazer a colocação e a retirada desses implantes e eles aceitam que eles estão usando uma medicação que não tem essa comprovação de segurança. Isso vai do critério de cada médico, enfim, e da forma como ele conversa com as suas pacientes, o que as pacientes têm de relação médico-paciente com esse médico para aceitar ou não esse tratamento. Então, essa é uma questão. Os implantes, eles têm dois tipos, né? Existem aqueles implantes que a gente chama de absorvíveis, quer dizer, você coloca os tubetes, eles ficam alguns meses e depois você não precisa retirá-los, você coloca outros, né? Esse tem uma duração, se eu não me engano, mais curta. E existem aqueles que você faz a troca, ele dura um pouco mais, mas você tem que fazer a troca. Então, ele dura um tempo, você coloca vários tubetes, porque para ter a dose adequada, você não consegue colocar num único chip. Então, você coloca vários tubetezinhos e ele vai durar um pouco mais, mas ele precisa ser retirado e ser recolocado novamente. E aí, precisa avaliar o seguinte, é uma questão de que existe uma certa dificuldade na questão do retirar, né? Quer dizer, você tem vários, aí você provoca uma cicatriz, você tem que retirar com cuidado, tem que colocar de novo, isso você vai ficar fazendo todo ano. Então, a gente gostaria que a indústria farmacêutica ajudasse no sentido de que a gente pudesse ter esses estudos de segurança para a gente poder usar e achasse uma forma da gente colocar talvez de um modo que não precisasse trocar tantos tubetes e fazer trocas tão regulares, porque isso implica em você fazer uma anestesia local, em você cortar, você abrir a pele, você tirar. Então, você vai criando cicatrizes, fibroses e aderências nos lugares onde você vai colocando os implantes. Então, isso a gente também tem que avaliar, porque num curto período de tempo não tem problema, mas quando a gente pensa que a gente vai usar isso por muito tempo, então a gente gostaria que isso, de alguma forma, a indústria farmacêutica conseguisse se comunicar com essa equipe brasileira que é pioneira nessa questão, para que essas coisas fossem melhor estudadas, avaliadas, porque nesse momento ele é muito fechado nesse grupo baiano, né? A própria farmácia que faz esse medicamento é uma farmácia de manipulação. E você só consegue fazer nessa farmácia de manipulação. Então, você faz o pedido, é uma coisa muito restrita, muito fechada, você tem que fazer parte daquela equipe, tem que ter autorização, não é uma coisa que você tem que ter feito aquele treinamento, você tem que ter passado por aquele grupo. Então, o que a gente espera é que, de alguma forma, esse grupo abra isso
que a indústria farmacêutica possa ajudar no sentido de ampliar os horizontes de pesquisa desse medicamento para a gente ter mais tranquilidade no Que uso. interessante, eu não tudo isso. sabia tudo isso não, eu achei que era tudo oba-oba, mas não, gente, olha que interessante. Não tem nada a ver, por exemplo, dá para se comparar com os géis hoje que estão entrando bioidêntico? Dá para fazer o mesmo tratamento com o gel ao invés do tubete? Eu vou aproveitar e você me deu uma deixa para eu falar uma coisa que eu acho super esclarecedora, muito importante, porque as pessoas perguntam. Essa questão do bioidêntico. Vou fazer uma pequena explicação. Quando você fala medicamento bioidêntico, hoje em dia, o que as mulheres entendem é que o bioidêntico seria um gel que a gente manda fazer, manda manipular, e a gente faz lá um conjunto de 3 hormônios, que é o estrógeno, a progesterona e a testosterona, e a gente usa isso. Então, isso seria o bioidêntico. Isso não é verdade. Na verdade, qualquer medicamento hormonal que a gente use na pós-menopausa é bioidêntico. Ou seja, aquele comprimido que você compra de uma indústria farmacêutica lá na farmácia é bioidêntico. Ah, é? Eu achava que o bioidêntico, a palavra bioidêntica, é porque ele, sei lá, fosse mais parecido com o nosso, né, nosso hormônio. Sim, é isso. Mas o que a gente precisa tirar, o que está errado, assim, o erro de interpretação é que o bioidêntico é exatamente isso. Significa que aquele medicamento, ele tem aquele hormônio, ele tem uma molécula que, molecularmente falando, ela é idêntica a uma molécula que você produz no corpo. Então, o corpo não reconhece aquilo como um medicamento sintético. Mesmo sendo em gel ou em comprimido, faz o mesmo efeito? Sim. Só os malefícios que são diferentes, ou então, não? vamos lá. Não é exatamente isso. O bioidêntico, então, é todo medicamento que você pode usar na paciente pós-menopausa. Por quê? A gente não usa medicamento sintético, hormônio sintético na pós-menopausa a gente não usa. Vou dar um exemplo. As pílulas anticoncepcionais normais, as mais clássicas que a gente conhece no mercado, são todas sintéticas. Esse tipo de hormônio a gente não pode dar para a mulher na pós-menopausa, porque aumenta o risco de alguns problemas vasculares nessas mulheres. Então, a razão pela qual a gente tem que usar bioidêntico na menopausa é que eles não aumentam os riscos das patologias vasculares. Então, vamos lá. A pílula é sintética, a gente não pode usar. Mas lá na menopausa, a gente usa medicamentos parecidíssimos com pílula, que são bioidênticos. Então, o bioidêntico, a palavra bioidêntico não quer dizer gel manipulado. A palavra bioidêntico significa um hormônio idêntico ao que a gente produz, que a gente pode usar sem risco de patologia vascular na pós-menopausa. Ele pode ser um comprimido da farmácia, da indústria farmacêutica tradicional. Então, essa conotação que ficou de que bioidêntico é um medicamento formulado lá na farmácia de manipulação está errado. Eu tinha esse conceito. A maioria das pessoas tem. Né? Que eu faço uso. Sim, a maioria das pessoas tem esse conceito. Então, para a gente esclarecer, o bioidêntico não é o ser manipulado, nem é esse conjuntinho de estrógeno, progesterona e testosterona. O bioidêntico é qualquer medicamento hormonal, industrializado ou não, que tem uma molécula idêntica àquela que a gente produz. Então, eu posso usar com segurança. Então, todos esses medicamentos disponíveis há décadas no mercado para tratamento de menopausa são bioidênticos. Então, eles só não tinham esse nome antes. E aí as pessoas, isso surgiu lá nos Estados Unidos, quando eles começaram a se apropriar desse nome para se referir à manipulação, rapidamente ficou essa ideia de que, olha, o bioidêntico é uma coisa muito especial que você faz na farmácia de manipulação. Que não tem problema, né? Causa menos Mas problema. isso não é correto. Na verdade, essa é uma informação, é um equívoco que a gente tem de interpretação e a gente precisa ter claro disso. E em relação aos... Eu vou aproveitar e fazer uma coisa polêmica, mas eu vou polemizar aqui, tá? Vou polemizar. É importante a gente ter claro que, embora as farmácias de manipulação façam os hormônios manipulados, então esses géis que nós estamos comentando, isso não é recomendado pelos guidelines que tratam de pós-menopausa, que tratam de mulheres menopausadas. Os medicamentos que a gente usa, independente deles serem bioidênticos, nós não estamos falando de não ser bioidêntico, nós estamos dizendo que todos têm que ser bioidênticos, mas os medicamentos precisam ser industrializados. Por que a gente não deveria manipular o hormônio? Porque as doses desses hormônios, elas são muito baixas. O que a gente precisa usar numa pós-menopausa, para ter o efeito que a gente precisa, é muito baixo. E nem sempre a gente consegue, na farmácia de manipulação, tecnologia suficiente para fazer aquela dose tão baixa.
Então, o que acontece é que às vezes você tem um rótulo dizendo que você está usando tanto, mas você está usando um pouquinho mais que aquilo. E como a gente está lidando com a questão hormônio, e a gente sabe que em determinadas circunstâncias o hormônio pode ter alguns efeitos colaterais que são mais graves, a gente tem uma certa ressalva, né? Então, a gente não tem não existe essa recomendação acadêmica, científica, de que a gente deva manipular hormônio. Isso tudo começou a ser feito, e no Brasil, como a gente não tem fiscalização de nada, tudo acontece. No Brasil tudo é possível. Sim. Né? E prescrito por médicos, inclusive. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a recomendação é que aí as pessoas vão dizer, mas isso é um lobby da indústria farmacêutica que quer... Não, não é isso. A questão é que o rigor que a gente precisa ter com a dose do hormônio é muito sério, porque senão você pode aumentar em algumas pacientes um risco de câncer de mama, você pode aumentar alguma patologia cardiovascular, você pode aumentar um risco de trombose. Então, isso não é algo que a gente pode ter tanta tranquilidade assim. Né? Então, o hormônio, na teoria, ele não deve ser manipulado. Tanto é verdade que vocês vejam, vou dar um exemplo, um análogo, que não tem nada a ver com a nossa área aqui que nós estamos discutindo de menopausa. Mas quando uma paciente, um homem, uma mulher, tem um problema de tireoide, ele faz uso de medicamento, né, tireoidiano, porque ele tem que fazer a reposição daquele hormônio, e aquele hormônio nunca é manipulado. O hormônio é sempre industrializado. Existem várias marcas, pode ser genérico, não interessa, mas aquilo é sempre industrializado. Você não vê ninguém manipulando o hormônio de tireoide, porque não pode, porque não vai dar certo. Né? Então, talvez, veja, a gente também não manipula a pílula anticoncepcional, né? Porque, imagina, a gente manipula a pílula anticoncepcional, o que vai acontecer imediatamente? O paciente vai engravidar. O efeito, a causa e efeito é rápida. Quando a gente fala de pós-menopausa e tratamento de sintoma, a causa e efeito não é rápida. Ela pode demorar para acontecer algum problema e lá na frente você pode ter alguma dificuldade em relacionar aquela complicação ao fato de você ter feito isso com o hormônio. Então, como essa relação causa e efeito ela não é tão rápida, a gente faz correndo esse risco, né? Então, é importante que o hormônio ele tem que ser industrializado. Todos eles já têm industrializado? Todos. Todos esses hormônios a gente tem industrializados. Então, em gel? Pode ser em gel, pode ser em adesivo, pode Já ser em comprimido. Tudo. A gente tem isso. Né? A indústria farmacêutica já provê a gente desses medicamentos e a gente tem uma recomendação da Anvisa e do FDA para não usar medicamento manipulado. E assim, os médicos que trabalham com pacientes menopausadas, que trabalham conhecendo esses guidelines, eles sabem disso, né? Então, a gente tem aí um perigo, porque a gente está vendo muitas pessoas entrando nessa questão de vamos prescrever hormônios como se fosse algo assim que eu acho que a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho maior a respeito disso, porque os riscos podem ser muito graves. O problema é que a gente não consegue ter uma causa e efeito de complicação a curto prazo. Então, as pessoas vão usar e elas vão ter provavelmente problemas lá na frente. E lá na frente você vai ter dificuldade em provar que foi aquilo. Então, isso é um problema. Então, a gente deve ter essa clareza de que esses medicamentos, eles são maravilhosos quando a gente sabe usar. Quando a gente tem aquela janela de oportunidade que a gente sempre fala, a mulher menopausada, quando ela faz essa transição para a menopausa, ela tem uma coisa chamada em medicina janela de oportunidade, que é o melhor momento para usar o medicamento. Quando a gente respeita essas regras, existem protocolos que recomendam e ensinam a gente fazer isso. Então, se a gente aproveita essa janela de oportunidade, essa mulher só vai ter benefício. Dificilmente ela vai ter risco. Agora, quando a gente não sabe fazer isso, a gente deixa passar esse momento e vamos lá. Por exemplo, o que é essa janela de oportunidade? Os guidelines que trabalham com menopausa, isso, tanto os guidelines norte-americanos, europeus e brasileiros que conversam, que falam juntos, eles costumam ser atualizados a cada 2 anos, né? E eles são um consenso do que fazer nessa fase da pós-menopausa. Então, existem algumas regras para isso. E hoje as regras são: a gente deve tratar a mulher na pós-menopausa em que situação? Primeiro, ela tem que estar na menopausa. Então, esse conceito que você já deve ter ouvido, de que a gente faz um tratamento antes de entrar na menopausa para fazer prevenção disso, aquilo, isso não existe. Isso é uma invenção. Isso não é científico, isso não é acadêmico. Isso não está em guideline nenhum. Então, não se faz tratamento sem que a paciente já esteja na menopausa. 2,
A paciente precisa ter um período de pelo menos 10 anos de menopausa. Ela não pode começar um tratamento com hormônio depois de 10 anos de menopausa. Então, imagina aquela mulher que ela não fez isso, agora ela está ouvindo falar isso, agora ela tem 62 anos e agora ela quer tomar hormônio. Ela não pode fazer isso, não é assim. Então, ela tem mais riscos do que benefícios se ela começar a fazer isso agora. E quais são os riscos? Câncer de mama e infarto. Então, assim, não é uma brincadeira, a gente tem que tomar cuidado. 3, essa mulher precisa ter sintoma, ela tem que ter uma justificativa para que a gente medique, como todo medicamento. O medicamento a gente não usa por usar, ele tem que ter um benefício, ele tem que acrescentar alguma coisa para ela, o benefício tem que ser maior que o risco. Então a gente usa os medicamentos dessa forma. E aí não tem uma regra do tipo, eu tenho que usar 1 ano, 5 anos, 10 anos, essa regra não existe, essa regra é usar enquanto a paciente precisa, se sente bem, está tudo bem, e ela está monitorando e ela está acompanhando com o médico, está perfeito. Mas existe uma outra questão lá na frente. Esses hormônios que nós estamos falando aqui, o estrógeno, a progesterona, que são os hormônios femininos, eles precisam ser utilizados até com segurança. Qual foi o corte? Tudo tem um estudo e tudo tem aquela coisa de dizer até quando é seguro? Até 60 anos. A partir dos 60 anos, isso já está mais do que sacramentado na comunidade científica, de que o uso desses medicamentos, apesar de serem bioidênticos, apesar de serem hormônios femininos, etc. e tal, eles aumentam o risco do câncer de mama. Isso já é comprovado. Então, a partir dos 60 anos, a gente deve trocar. Se essa mulher vinha fazendo uso desse medicamento e ela estava super feliz, e ela ainda quer fazer por alguma razão, ou ela ainda precisa, nesse momento a gente precisa fazer uma troca, né, de usar um outro tipo, uma outra categoria de medicamento que faça às vezes do hormônio, mas sem esses efeitos de risco que essa mulher começa a correr a partir de 60 anos. Então a gente tem que estar atento para essas regras todas, para a gente não expor a paciente a um risco que é desnecessário. E uma outra coisa que eu acho que tem uma deixa aí, olha que eu adoro entrevistar a Poliana, porque assim não precisa abrir a boca, né? Ela vai engatando uma no outro. Não, mas é ótimo, porque realmente são. Eu vou perguntar, ela já está respondendo. Aí eu falo, nossa, aí cai minha dúvida, aí eu vou perguntar. É uma delícia te entrevistar, amiga. Que bom, desculpa. Mas tá maravilhosa essa entrevista. Não, continua. Eu vou falar uma coisa que você também deu uma deixa para mim, a hora que você falou, da questão que eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm assim, olha, estrógeno, progesterona e testosterona. O que exatamente a gente repõe, como a gente repõe? Quando uma mulher está na menopausa, os sintomas que ela tem e quando ela precisa de tratamento são decorrentes da falta dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona. Então, na verdade, o que a gente dá para essa mulher para aliviar os sintomas dela são o estrógeno e a progesterona. A testosterona, ela não está ali para ser reposta. Não existe o conceito da reposição da testosterona. A testosterona ela tem uma indicação muito, muito específica, limitadíssima para uso, que é tão somente para libido. Só. Ela não é recomendada para uso de aumentar a massa muscular, desempenho, de atividade física, cansaço, nada disso, acredite, nada disso. O cansaço também? Nada? Nada. Eu achei que o que melhorasse, né, o cansaço da menopausa fosse a testo. Não existe essa indicação para fazer o uso da testosterona para isso. Quando você administra a testosterona, bom, tem algumas regras. Como administrar a testosterona? Várias coisas. Primeiro, testosterona você só pode dar para uma mulher na menopausa que tem a queixa da libido e junto com o hormônio feminino. Então, se ela não estiver usando o hormônio feminino, ela não pode usar testosterona. Isso não pode, tá? O risco é altíssimo. E mesmo quando você vai dar testosterona para essa mulher que está fazendo uso de hormônio feminino, a gente precisa deixar claro para ela que ela é uma paciente que entende o que ela está fazendo, que ela é uma paciente que tem um compromisso de estar ali com você sempre, porque não existe protocolarmente uma recomendação para você fazer uso dessa testosterona. Então, ela não tem ainda industrializada. A gente ainda lança a mão da testosterona manipulada. Portanto, isso é uma coisa que a gente chama em medicina off-label, que a gente faz
dependendo da paciente, daquela pessoa que está ali com a gente, que a gente conhece, que a gente sabe o grau de entendimento que ela vai ter disso, do compromisso que ela vai ter e da assiduidade que ela tem em fazer os controles dela, porque muitas pessoas elas se sentem bem e desaparecem do médico, e aí você não sabe o que ela está fazendo, como ela está fazendo e quais os riscos que ela está passando. Então, isso é uma coisa importante. Então, hoje, a única coisa que se diz que é admitida, né, dentro da sociedade médica que trabalha com isso é que a testosterona pode ser usada em associação com o hormônio feminino, estrógeno e progesterona, para a mulher com queixa de libido e dentro dessas condições que a gente falou. A testosterona, então, ela ainda não tem industrializada, a gente ainda tem que lançar a mão de uma manipulação que não é confortável, por isso que a gente chama isso de off-label, e a gente deve usar o estrógeno e a progesterona daquela forma que eu falei, quer dizer, então um hormônio que seja bioidêntico, todo hormônio é bioidêntico na menopausa, mas precisa ser industrializado. Então, na teoria, a gente deveria fazer o seguinte, usar o estrógeno e a progesterona, que são hormônios femininos, eles podem ser usados tanto em adesivo, em gel, quanto em comprimidos, mais industrializados. Ele tem essa apresentação dentro da indústria farmacêutica, e a testosterona a gente teria que fazer realmente a manipulação, porque em gel. A testosterona via oral é extremamente perigosa, tá? Então, a gente faria ela em gel e mesmo assim teria que fazer alguns controles. Que mais? Deixa eu... Bom, vamos continuar falando de menopausa, mas você sabe que eu tive acho que umas 5 mulheres perguntando, até uma perguntando pela filha sobre as pílulas anticoncepcionais, Sim. né? Você falou que ela é um hormônio sintético e hoje em dia os adolescentes, né, com essas informações dizendo que realmente o sintético não vale a pena tomar, elas estão abrindo mão de não fazer nenhum tipo de uso de contraceptos. Então, Sim. assim... Como fica isso? Como fica isso, né? Porque se eu tivesse uma filha adolescente, eu ia querer que ela tomasse a pílula. Mas, por outro lado, tem tantos malefícios essa pílula que eu não saberia qual que era a melhor situação. E foi o que teve meninas perguntando, mas teve 2 mães falando, que eu faço? Incentivo isso ou não? Então, vamos lá. Isso tudo são sempre fases. Nós estamos vivendo agora uma fase em que realmente a gente está ouvindo bastante essa discussão das mulheres quererem abrir mão disso. Bom, então vamos entender o seguinte. Para uma adolescente, o que é importante? Uma adolescente está iniciando uma vida sexual e a adolescente ela tem uma probabilidade, um risco, uma chance de engravidar muito mais alta até do que uma mulher mais adulta. Todas nós engravidamos se a gente não evitar a gravidez, se a gente estiver fora da menopausa, somente na pós-menopausa que a gente não engravida. Então, toda mulher tem esse risco de engravidar tendo relação sexual. Então, a adolescente, esse risco é maior, elas engravidam com mais facilidade. Então, sim, a gente tem que ter uma preocupação com a anticoncepção dessas meninas. E aí ter essa clareza do quê? Apesar do... Bom, a gente tem 2 questões. Existem hormônios sintéticos, pílulas anticoncepcionais excelentes, que nessa fase elas podem ser sintéticas. Então, veja, esse conceito de que a pílula natural... Existe pílula natural? Existe, vou comentar. Mas vamos entender. O medicamento tem que ser bioidêntico, de fato, na pós-menopausa, porque está provado que os riscos tromboembólicos aumentam. Aqui, no MENARC, nessa fase que vai desde a adolescência até a gente entrar na menopausa, as mulheres podem usar pílula sintética sem nenhum malefício. Aí, o que a gente precisa cuidar é a dose, ter dose baixa. Então, essa foi a grande evolução das pílulas do ano 2000 para cá. A redução da dose foi significativa, então a gente tem mais benefício do que malefício, mesmo sendo pílulas sintéticas, mas que se propõem a fazer o que elas precisam fazer, que é evitar a gravidez. Então, o que eu acho que precisa ficar claro é que mesmo uma pílula sintética de baixa dose, o objetivo dela, gente, não é impedir a gente de produzir hormônio. Hoje no consultório, por sinal, uma adolescente me fez essa pergunta, achei muito interessante. Ela estava muito preocupada porque ela tinha o entendimento de que tomando aquela pílula, ela parava de produzir hormônio. Não é isso. Essa menina, essa mulher, continua produzindo o hormônio dela normalmente. A pílula não impede essa produção hormonal dela. O que a pílula faz é uma única coisa. Ela bloqueia o processo de ovulação. Ela impede que o óvulo saia de dentro do ovário e vá para a trompa.
Então, dessa forma, essa mulher pode ter relação sexual e ela não engravida. Então, a gente resolve um problema que é a questão, nós queremos, as meninas, as mulheres querem ter relação sexual, mas a gente precisa ter com segurança, porque se a gente, a cada relação que tem, a gente vai ter medo de ficar grávida depois, isso não traz uma vida sexual saudável, né? Então, a gente precisa ter alguma segurança. Então, se a gente fosse escolher com as pílulas, a gente precisa ter claro que, primeiro, as pílulas sintéticas não são do mal, são boas quando bem usadas, quando a gente tem um médico que sabe lidar, manejar, fazer um manejo, porque as pílulas têm diferenças entre elas. A forma de tomar, a dose de hormônio, que sempre precisa ser muito baixa, e o tipo de progesterona que está nessa pílula é o que define se essa pílula é mais diurética, se ela é mais cosmética, se ela é mais para regular ou não uma menstruação. Então, existem outros efeitos coadjuvantes de uma pílula, além de evitar a gravidez, mas nunca impedindo a mulher de produzir hormônio. Então, ela não é do mal. Né? Então, tipo, ela vai tomar 10 anos da adolescência, quando ela estiver numa vida adulta, vai estar tudo normal. Normal. Ele não vai piorar nada, não vai paralisar nada. Existe um conceito que é o que eu sei que as mulheres têm muito medo, é que se uma menina tomar pílula a partir dos 15 anos, ela vai ter dificuldade para engravidar depois se ela usar 20 anos de pílula? Não, de jeito nenhum. Ela pode usar dos 15 aos 50 até ela entrar na menopausa, ela pode fazer apenas a pausa nos momentos em que ela quiser engravidar. Então, se ela quiser engravidar 1, 2, 3 vezes, ela faz isso, ela faz a pausa, ela engravida, depois ela volta para a pílula. Se ela gostasse, se ela quisesse, ela poderia, porque as pílulas de hoje têm uma dosagem de hormônio tão baixa que nos permite usar até os 50 anos. Diferente dos anos 80 e 90, que a recomendação que a gente dava para as pacientes era outra. A gente dizia assim para elas, olha, você pode usar essa pílula agora para evitar gravidez, mas quando você tiver 35 anos, você não pode mais tomar pílula. Você vai ter que pensar em outro método contraceptivo, porque você não pode tomar pílula dos 35 anos em diante. Mas essa mulher conseguia engravidar, então ela tinha que evitar de outro jeito. Então, a gente hoje mudou esse discurso. A gente pode, a pílula melhorou e a gente pode usar até os 50. E hoje eu tenho dito para as minhas pacientes assim, quanto mais pílula corretamente a gente usa, a hora que eu paro, mais fácil para engravidar. É o contrário do que a gente ouve. Né? O que a gente ouve? Eu não vou tomar pílula há muito tempo, depois é mais difícil para engravidar. Não. Quando você usa corretamente, adequadamente, com um bom acompanhamento, quando você suspende, os primeiros meses são mais fáceis da gente engravidar. Então, a gente planeja a gravidez de uma forma melhor. As mulheres engravidam mais rápido. Então, a pílula, ela te ajuda. Ela é mais um mecanismo ela evita quando você não quer e te ajuda quando você quer. Então, a gente precisa desfazer esses mitos, que essas coisas vão passando de gerações para gerações. São mitos, mas, na verdade, isso não é verdade. Então, a gente pode usar a pílula muito a nosso favor. A pílula está aí para isso. E, dentre esse universo das pílulas, hoje, né, atualmente, nós temos no mercado 2 pílulas, as chamadas pílulas naturais. O que é uma pílula natural? Ela não é uma pílula sintética. Então, ela seria uma pílula bioidêntica. A gente tem 2 pílulas no mercado hoje. Então, para alguma paciente que às vezes ela tem um histórico familiar, ela está mais preocupada com trombose, ela já teve algum problema, a gente poderia lançar a mão dessas 2 pílulas, né, que tem esse papel mais natural, é como se o organismo dela reconhecesse aquilo como um medicamento que ela está produzindo, quer dizer, é o hormônio que ela está produzindo, dado na forma de um medicamento, mas que tem o mesmo efeito para evitar a gravidez. E uma outra questão que eu costumo dizer lá na clínica é que, brincando, né, eu vou fazer uma brincadeira, a gente tem 2 tipos de mulheres, as mulheres que usam pílula e as mulheres que não usam pílula, né? O que eu quero dizer com isso? Geralmente, as mulheres usuárias de pílula, ao longo da vida, elas estão mais protegidas das doenças ginecológicas. Elas estão protegidas dos distúrbios hormonais, das irregularidades menstruais, elas estão protegidas da endometriose, dos ovários policísticos. A maioria das patologias ginecológicas são tratadas com pílula. Então, quando ela é uma usuária de pílula, ela vai uma vez por ano no consultório para fazer rotina. Ela dificilmente tem queixa. Ao passo que as mulheres que optaram por não usar pílula são as mulheres que têm mais patologias. São as mulheres que vão desenvolver endometriose, são as mulheres que vão desenvolver ovário policístico,
porque elas não têm aquela proteção regulatória do hormônio. Olha que interessante. Enfim, faz isso. Então, o hormônio não é inimigo, gente. O hormônio é tudo de bom. Sabendo usar, né? Sabendo escolher a paciente, o tipo de hormônio, o tempo, a dose. Então, essa é uma conversa, assim, ela é muito... É preciso ter bastante conhecimento em relação a isso e conversar muito para a paciente entender o que ela quer. O que você espera desse medicamento? Quais são os seus medos? E aí, a gente ir desfazendo isso, para que ela tenha uma ferramenta que auxilie, que seja bom, né? Que seja uma vantagem para ela e não uma coisa que ela vai ter sempre que ter medo, achando que vai acontecer alguma coisa. É um fantasma isso na vida de uma mulher. Mas é muito importante, estou vendo agora, você estar como profissional realmente capacitado para estar fazendo isso, porque é muito personalizado os tratamentos, Totalmente. né? Que tem gente que fala assim, eu tomo tal pílula. Passa mal? Não passo. Então vou começar a tomar essa tal de pílula. Eu falo isso porque eu já fiz isso, sim, né? sim. Minha amiga estava tomando uma pílula que ela estava achando o máximo, que achou que a pele estava ótima. Aí eu falei, eu estava tomando uma, eu falei, eu vou trocar. Claro. E troquei. Né? E olha o risco que a gente faz, né? E às vezes a gente pode dar um tiro no pé, porque aquilo pode não ser o melhor para você, para sua amiga é. Sim. Então tem uma sutileza, tem uma nuance que precisa ser realmente discutida com o médico e a gente precisa entender do que a paciente tem medo e qual a expectativa dela, o que ela quer, o que ela espera. Porque o objetivo quando a gente propõe um tratamento, seja ele qual for, para o que for, é que essa mulher fique bem, que ela fique feliz, que ela resolva o problema dela e não que a gente crie para ela mais um problema. Exatamente. O que eu vejo que em rodas de conversa, que quando você fala de hormônio, automaticamente vem câncer. Isso. São duas palavras que estão ligadas. Então, tem gente que fala assim, mas como tomar hormônio? O hormônio vai dar estímulo de câncer. E se eu tiver uma célula cancerígena dormindo aqui, eu vou startar ela e não sei o quê. Então, assim, quando você fala de hormônio, seja de pílula, de reposição, ou até o chip da beleza, a primeira coisa que vem é o câncer. Né? Sim, então esse é um estigma que ficou. E aí é interessante a gente lembrar que, assim, até... Por que isso ficou tão no imaginário de todo mundo? A gente fala tanto isso, essa relação, as pessoas sempre ouviram. Se a gente fizer uma enquete, a gente vai... Nossa, você fala, vou falar uma palavra, você fala uma que te lembra na hora. Mas eu tenho certeza que vai dar isso, né? Porque até 2004... o que aconteceu em 2004? Em 2004, na comunidade médica, teve uma revolução na área do hormônio da menopausa. Em 2002, um grupo americano que estava fazendo um acompanhamento com 16 mil mulheres nos Estados Unidos, eles vinham acompanhando essas mulheres desde 1998, acompanhando os tratamentos de menopausa. Eles dividiram grupos. Esse grupo toma hormônio, esse grupo não toma, esse grupo tem útero, esse grupo não tem útero. Eles dividiram vários grupos e foram acompanhando essas mulheres para ver o que acontecia. E esses grandes grupos de pesquisa nos Estados Unidos, eles são muito sérios. Eles têm ferramentas, eles têm muita gente trabalhando. Então, o que sai de lá é muito sério. Realmente não é qualquer coisa, é pesquisa bem feita. E quando chegou em 2000, e o que eles faziam? Como é um grupo de estudo que envolvia vários estados americanos, esses dados eram compilados, né? De vez em quando eles faziam liberação de resultados parciais. Porque esse estudo era para terminar em 2008. E eram 10 anos de estudo. E quando foi 2002, eles foram liberar resultados parciais e eles verificaram que num determinado grupo específico que eles estavam acompanhando, tinha tido um aumento do risco relativo de câncer de mama. Bom, o que aconteceu? Isso foi para a mídia. E eu me lembro muito bem, isso é o ano de 2004, eu me lembro, inclusive, eu sempre brinco, né, com meu pai. Meu pai me ligou num horário, assim, ele estava vendo a notícia no jornal, acho que o jornal do meio-dia, era um jornal, assim, ele me ligou na clínica e disse assim, Poliana, você ouviu a notícia que saiu? Hormônio dá câncer, hormônio de menopausa dá câncer. Você tem que ver isso com as suas pacientes. Ele estava todo preocupado, né? E ele me deu essa notícia desse jeito. Aquilo caiu como uma bomba no mundo inteiro. Porque esse resultado foi liberado de uma forma, assim, muito leviana, sem dar as devidas explicações, e caiu como uma bomba. A partir daí, foram feitos estudos muito interessantes, mostrando que nos próximos 10 anos, o uso da terapia hormonal só caiu. No mundo inteiro. No mundo inteiro.
tá? Jura? No mundo inteiro. Nos Estados Unidos, nos países escandinavos, onde foi avaliado isso, e foram muitos grupos de estudo que foram avaliar isso, os médicos pararam de prescrever. Aqui no Brasil foi feito um estudo interessantíssimo em 2007, com uma entrevista com 500 ginecologistas do estado de São Paulo. Foi inclusive um pesquisador da Unicamp, ele fez esse trabalho de doutorado muito interessante, ele entrevistou, era um questionário que ele aplicou num congresso que acontece anualmente do estado de São Paulo, de ginecologia, são cerca de 500 ginecologistas. Ele fez lá um questionário e ele queria ouvir desses médicos como é que os médicos estavam lidando em relação ao hormônio. O que eles faziam? Eles estavam tratando essas pacientes, que hormônio que eles estavam dando, e se eles já tinham ouvido falar daquele estudo de 2002, o WHI. Esse é um grande estudo, é uma referência mundial. E aí, qual foi a notícia de que todos esses médicos tinham ouvido falar do WHI? E a grande maioria desses médicos não estava mais prescrevendo hormônio para suas pacientes porque eles estavam com medo que as pacientes tivessem câncer. E aí, quando o entrevistador fazia uma outra pergunta, mas você conhece os outros estudos que estão, o braço desse estudo que está dizendo que a gente tem que rever? Não, isso eu não sei, mas eu sei que isso... Então ficou uma coisa muito enviesada. Uhum. Bom, isso caiu na mídia, isso caiu para a população, todo mundo adquiriu essa informação. E aí, nesses 20 anos que se seguiram depois, muitas coisas aconteceram e a gente conseguiu delimitar algumas coisas. O que eu falei lá no começo, para quem dá hormônio, eu fiz o resumo do que se faz hoje, depois de 20 anos a respeito daquele estudo, porque aquele estudo continuou acontecendo, eles continuaram observando e descobrimos que o grande viés daquele estudo, qual foi o grande problema? Eram as mulheres que tomavam hormônio acima de 60 anos. Demorou uma cara para se descobrir isso. E só que esse conceito não voltou para a mídia. As pessoas ficaram, hormônio dá câncer. E não assim, olha, tomar hormônio depois de 60 anos pode ser um risco. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, hoje tudo mudou, por isso existem esses guidelines. Hoje tem regras para a gente fazer isso. E, de fato, quando você usa bem, na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo, é só benefício, não é risco. Né? Mas tem tudo isso por trás. Deixa eu olhar aqui, quanto tempo tem aí? Foi uns 42 minutos. Dá pra gente falar mais um pouquinho aqui, né? Bom, continuando, voltando a falar um pouco de menopausa, qual a diferença de climatério e menopausa? Muita gente tem dúvida, eu estou na menopausa, mas às vezes nem tá. Estou na climatério. Você podia explicar? Claro. Olha, vamos entender o seguinte, menopausa é uma palavra que significa última menstruação. Então, para a gente saber que aquela foi a nossa última menstruação, a gente tem que esperar o tempo passar, olhar para trás e falar, aquela foi minha última menstruação. Isso é menopausa. É que a gente usa de uma forma errada essa palavra. Na verdade, o que a gente está se referindo, eu estou na menopausa, eu estou no climatério. Entendi. Então, o climatério é um período que significa, a partir desse momento eu parei de menstruar, a partir desse momento eu não engravido mais, a partir desse momento eu estou nessa outra fase da vida. Isso é climatério. Então, o climatério, ele abarca a menopausa. A menopausa faz parte do começo do climatério. Você tem a última menstruação e depois disso é climatério. Só que hoje a gente fala menopausa, a gente entende. Estou na menopausa. Mas a gente entende. Então, não é errado. Todo mundo sabe. Eu estou na menopausa significa eu não menstruo mais, eu não produzo mais hormônio. A gente entende. Mas se a gente fosse avaliar corretamente, a palavra menopausa é um episódio, é a última menstruação daquela mulher. E o climatério é o período que ela está entrando agora. É a fase diferente que diz, olha, eu não produzo mais hormônio. Posso ou não ter sintoma, posso ou não ter que fazer tratamento, pode ser bom ou não, não interessa, mas é uma fase que vai com ela até o último dia da vida dela. É a fase que a gente vai entrar, nunca mais a gente vai produzir hormônio. Então, é óbvio que isso vai até o último dia da vida. Não pode confundir. As mulheres perguntam assim para mim, mas eu ainda estou no climatério? Mas eu já tenho 70 anos. Vai estar sempre. Vai estar sempre. O que acho que acontece é que acabam os sintomas. Eu gostaria que você falasse quais são os sintomas, as queixas principais de quem já está no climatério. Tem muitas queixas. Então, a gente pode ter 1, 2, 3, 10... Ou nenhuma. Ou nenhuma, tá?
Então, as queixas mais prevalentes, aquelas que a gente vê com maior frequência, a queixa campeã é o fogacho. O que é o fogacho? O fogacho é a tal da onda de calor. É aquela sensação de que tá dando aquela quentura, tô ficando vermelha, tô transpirando, ela dura segundos e passa. Mas ela é extremamente desconfortável. Só quem teve isso sabe o que é isso. E às vezes, quando essa mulher tem isso de noite, a hora que ela está dormindo, que geralmente é o pior horário, é onde dá mais, ela tem uma onda de calor, ela acorda. Ela está com calor, ela acorda. Então, ela já interrompeu o sono dela. Aí, ela se arruma, ela se seca, ela deita, ela dorme de novo. Dali a pouco vem a outra onda, ela acorda de novo. Então, quando ela começa a fragmentar a noite de sono dela por causa da onda de calor, a gente começa a comprometer a qualidade de vida dela. Por quê? Primeiro, ela vai ficando cansada, depois ela fica irritada, depois ela fica deprimida. E então, é tudo por culpa do da onda de calor. que faz com que ela picote a noite de sono. Então, o que você tem que tratar? Não é a irritabilidade, não é o cansaço, não é... A gente tem que tratar o que está causando tudo isso, que na verdade é o fogacho, a onda de calor. Então, não tinha pensado nisso. Muitas mulheres, elas falam assim, mas é só uma onda de calor, eu não vou tomar remédio não, isso eu aguento. Não é essa a questão. Aguentar, é a questão. O calor não mata ninguém. Que vem junto, mas é que né? aquilo vai provavelmente transformar uma bola de neve. Então, o fogacho que é o principal, aí pode ter também isoladamente, sem estar relacionado ao fogacho, uma irritabilidade que ela é diferente, não é qualquer irritabilidade, né? Porque a gente se irrita hoje com muita coisa, mas não é qualquer Mas é uma irritabilidade horrorosa, é isso que você está falando? É uma coisa que essa mulher percebe que assim, ela fala, eu não sou assim, tem alguma coisa muito errada comigo. Nem ela suporta. Nem ela suporta. Ela tem uma labilidade emocional, ela chora, ela ri, ela chora, ela tá bem. Parece adolescente. Tipo TPM? Tipo TPM, é uma adolescência, né? Só que agora aos 50. Enfim, outra coisa que a gente verifica muito é dor nas articulações generalizada. Então, quando uma mulher, de repente, de uma hora para outra, ela começa a ter dor em todas as articulações, vamos desconfiar que isso pode ser um sintoma de menopausa. Ele, às vezes, se apresenta de uma forma um pouco mais estranha, né? E aí, as outras coisas são todas decorrentes disso. Você pode ter péssimos desempenhos em trabalho por causa disso, de sono, de dor, enfim. E tem uma outra categoria de sintoma que a gente classifica como sintoma genital. O sintoma genital ele vai aparecer geralmente um pouquinho depois. São aqueles sintomas relacionados à parte genital. Então, ele pode ser secura vaginal, dor na relação sexual, infecções de urina, de bexiga, né, de repetição, infecções genitais de repetição, ardência, coceira. São todos sintomas bem genitais que de repente começam a acontecer e começa a causar um transtorno na vida dessa mulher gigantesco. Então, quando ela começa a verificar que, eu tô tendo coceira toda hora, eu tenho ardência toda hora, eu medico, não melhora, eu passo aquela pomadinha que eu usei lá atrás, mas não resolve e tal, tenho dor na relação, tô com a vagina seca, não. Quando ela começa a ter isso, ela tá com um sintoma de menopausa, né? E aí ela também precisa de um tratamento, mas que aborde essa questão. Então, os tratamentos para a parte genital são diferentes do tratamento sistêmico, digamos assim, tá? E os tratamentos, eles são, na maioria, a reposição? Sempre hormônio, né? A gente, para sintoma sistêmico, hormônio. E para sintoma genital? Para sintoma genital, a gente tanto pode usar o hormônio tópico, quer dizer, aquele que você coloca dentro da vagina, como laser vaginal. Hoje o laser vaginal é uma ferramenta fabulosa, vai em pouco tempo substituir o hormônio tópico. Quer dizer, daqui a pouco a gente não vai ter mais esse medicamento de colocar dentro da vagina, a gente só vai fazer laser. Fala um pouquinho do laser. O laser é uma tecnologia de energia, né? Uma energia que realmente tem vários tipos de laser, vários modelos. Dentro da ginecologia, o mais usado é o laser de CO2 fracionado. Então, ele é uma condensação de uma energia que você aplica dentro da vagina, você faz um escaneamento da vagina, você faz milímetro a milímetro, você vai fazendo uma varredura com aquela energia que vai fazendo em forma de espiral, vem andando por toda a parede da mucosa vaginal, vai pegar o assoalho da bexiga e vai pegar toda a vagina. Para fazer o que, na verdade, Graciana? Vai fazer um peeling de vagina gigantesco. É igual o rosto? Eu fiz CO2 no rosto. É o do rosto, mas tem algumas diferenças. Deve ser, porque claro, do rosto dói tanto. Na vagina não dói nada. Então, tem uma baita diferença.
A proposta é a mesma, é renovar as células, é Estimular a tirar... colágeno, Sim, né? da mesma forma que a pele a gente enxerga boa, pensa que na vagina a gente vai ter o quê? Aumento da elasticidade da vagina, aumento da lubrificação e aumento da espessura. Então, a espessura é que dá aquela textura, aquela jovialidade na vagina. Então, quando a gente fala rejuvenescimento... A gente até fez uma live falando sobre Lembra? rejuvenescimento íntimo, que foi o Verdade. máximo, e aí você explicou É isso que mesmo. acho que é um dos únicos lugares do corpo que consegue fazer um rejuvenescimento Exato. 100%, né? 100%. Você consegue deixar ela nova. Você consegue voltar à vagina que você tinha antes, porque você faz o tratamento. Então, assim, ele vai acabar, em algum momento, substituindo, porque o problema do medicamento hormonal, que foi o primeiro que surgiu, para colocar dentro da vagina aquele creme, é que a gente cansa, porque tem que fazer isso a vida inteira. Ah, é pro resto da vida, é isso? Então acaba que muitas mulheres desistem, cansam, elas falam, não aguento mais fazer isso, é chato, ela vai um tempo, depois ela para, daí volta tudo, piora. Então o laser, ele é um tratamento mais condensado, que você faz algumas sessões, depois ele dura um tempo. Então ele dura aí em torno, isso varia de mulher para mulher, mas ele dura de 8 meses a 1 ano. E aí ela vai Aí teria que fazendo fazer todo ano. uma sessão de manutenção. No começo ela faz um tratamento com mais sessões, depois ela vai fazendo uma sessão de manutenção. Então, o fato dela não ter que usar mais nada, de ter que passar mais nada lá intravaginal, facilita muito a velocidade com que ela tem a resposta. E, então, assim, ele é muito parecido com o laser no resultado final do rosto, mas na vagina a gente não sente dor, isso você precisa falar. Porque a gente tem aquela ideia, nossa, mas eu fiz laser no rosto, jamais vou fazer na vagina. O meu eu não pude nem trabalhar, porque ficou imenso, meu rosto ficou super inchado, meu olho não abria, assim mesmo. E demorou acho que uns 3 dias para eu poder, assim, voltar ao trabalho, mas mesmo assim, um cuidado que eu tinha que ter, porque podia manchar, né? Sim, e no rosto a gente tem, porque a gente tem uma riqueza de terminações nervosas aqui muito grande. E lá não. A diferença da vagina é que a gente tem os 2/3 para dentro da vagina são denervados, eles não têm inervação. Então a gente não sente mais nada ali. Eu passo o laser, o máximo que essa mulher vai dizer para mim que ela está sentindo é uma leve vibração. Ai, tô sentindo que tá dando uma vibrada. Fica um tremorzinho lá dentro, né? Parece um vibrador, né? E aqui no terço distal, que a gente chama, que é aqueles últimos 3 centímetros até a região externa que a gente enxerga, ali a gente tem terminação nervosa. E o que a gente tem para a vagina que não tem para a pele? Aquela área, como ela tem mucosa em vez de pele, você passa o anestésico, ele pega. Então, quando você faz o procedimento, ela não sente nada. É uma maravilha. Na pele, você não tem essa absorção de anestésico, não consegue. Então, essa grande vantagem que na vagina a gente consegue fazer um procedimento muito confortável. Né? E as mulheres se surpreendem quando elas vão fazer... Nossa, gente, mas é isso, que legal! Nossa, eu tava com tanto medo, foi tão bom! E o resultado é rápido. É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo você já começa a ver o resultado? Rápido. Na primeira semana pós-laser, a primeira semana, essa mulher não vai ter relação sexual, ela não vai fazer nada, porque ela tá ainda naquela fase de descamação dessa mucosa. Da segunda semana em diante, ela pode ter relação, se for uma mulher sexualmente ativa, ela já vai notar a diferença, mas assim, na hora. Ela vai notar a diferença na textura da vagina, na elasticidade. Aquilo que incomodava na hora da relação passa a não incomodar. Então, só melhora. Então, conforme o tempo passa e depende do número de sessões que ela faz, ela só melhora. Até que ela chega no ápice, que é o quê? É aquela vagina dela de antes, a normal que ela conhecia. Volta ao que era. Então, você consegue, de fato, ir melhorando até que a gente recupere a vagina dela para o que era antigamente. A partir de que idade já pode estar fazendo? Da necessidade, né? Depende da necessidade. E até que idade pode fazer? O resto da vida? Eu tive paciente de 82 anos que fez, né? Que por uma razão que deu certo, de 60, de 70, de 50, de 40. Depende do que a gente precisa. Se é só, olha, eu vou fazer, assim, eu tô próxima da menopausa, eu quero fazer uma sessão para dar uma melhorada na minha mucosa, porque ela ainda não tá assim, tudo bem. Tem a outra que já tem a queixa, ela já tá, olha, a minha vagina já tá doendo quando eu tenho relação, eu já tô sentindo que tá desconfortável, é um outro tempo de sessões. A outra que vai fazer, eu tenho incontinência urinária, eu tenho também um pouco de ardência que eu não sei de onde vem, mas não melhora com nada, outra coisa. Então, não tem uma idade, é um tratamento que, como ele não é invasivo,
é indolor. A gente pode fazer em qualquer mulher, em qualquer idade. Depende da queixa, de fazer um bom diagnóstico para ter um bom resultado. Isso Ai, que é como importante. é bom essa tecnologia, né? Ai, tudo de bom. Gente, como é para rosto, agora para vagina, tem para tudo, né? Tem, é muito Que bom. maravilha, né? Laser tá chegando para ficar, que bom. Ai, Melinda, eu quero agradecer você estar comigo sempre, né? Eu acho você uma super profissional, uma Obrigada, ginecologista Gra. fantástica, não é à toa que é a minha ginecologista. Mas você esclarece todas as informações baseadas em fatos reais, né? Dentro da medicina que a gente sabe que é a clássica e sempre trazendo algum tipo de tratamento realmente personalizado para as pacientes. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Gra. Eu que agradeço. Adoro participar dos seus programas, adoro conversar com você, viu? E vão ter mais, tá? Que a gente deu uma pincelada aqui nesses assuntos, mas eu adoro, porque eu não tenho que falar, ela fala tudo, gente, isso eu é falo muito. ótimo. E fala muito bem. Bom, até uma próxima. Obrigada. E vocês continuem mandando suas sugestões através, né, das nossas redes sociais. Qual o tema, quem são as pessoas que você gostaria de saber um pouco mais, conhecer ainda mais, tá bom? Continue ligado. E lembrando vocês que o nosso canal aqui em Piracicaba, NET Claro, no 26 e no 526, a gente replica essas entrevistas para vocês poderem assistir também. E sem falar no Shop Mix. E tem muita dica bacana para você que gosta de coisa boa. Beijo e até a próxima. Thank you.